tarde a todos. Inicialmente, agradeço a participação dos senhores e senhoras aqui presentes, informando que essa audiência pública está sendo transmitida ao vivo pela internet no site da Câmara, através da TV Câmara e também em nossa página do Facebook, onde a população poderá interagir e participar. Esta audiência pública foi convocada pela presidência dessa casa, vereador Robson Pérez, juntamente com a Comissão de Educação, Saúde e Assistente, que é composta pelos vereadores, este que vos fala como presidente, Carolina Souto, vice-presidente, Maria Solange Garcia, Sol, membro em atendimento ao artigo 3º, parágrafo 5º, da Lei Complementar número 141, de 13 de 1 de 2012, a fim de que possamos discutir a seguinte propositura. Dispõe sobre audiência pública do relatório de gestão dos recursos aplicados na saúde, primeiro quadrimestre de 2022. Esclareço ainda que esta audiência pública tem por objetivo específico dar publicidade da matéria a todos os interessados. Passo a palavra à representante do Poder Executivo, a senhora secretária de Saúde, Silvia, para suas considerações. Esclareço que se alguém quiser fazer alguma consideração ao final da explanação da secretária, poderá fazê-lo. Boa tarde a todos, boa tarde, nobres vereadores, boa tarde a todos que estão aí participando, aos colaboradores da Secretaria da Saúde. Então, nós estamos aqui hoje para fazer a apresentação da audiência pública relacionada ao primeiro quadrimestre de 2022 das ações de saúde. Então, a gestão de saúde dos anos de 2021 a 2024, prefeito Dr. João Luiz Lopes Pandolfi, vice-prefeito Dr. André Luiz Previato Codjalglanian e a secretária da Saúde, Silvia Cristina de Oliveira Vasconcelos Cardoso. Equipe técnica e administrativa, finanças, Michele Aparecida Zanardo Benetton, UAC, Unidade de Avaliação e Controle, Aline Godoy Rosa Milano, Saúde Mental, Adriana Herman, Saúde Coletiva, Ana Hilara Mancuso Gouveia, Vigilância Epidemiológica, Mariana Bateloc Cione Rosendo, Vigilância Sanitária, Carlos José de Oliveira, Saúde Bucal, José Henrique Souzo, Serviço de Atenção Domiciliar, Amanda Gouveia de Oliveira, Frota, Valdir Geraldo de Melo, Almoxarifado, Flávio Rodrigo Camargo Olivério, Coordenador de Controle de Vetores, Fabiano Christian Oliveira. Relacionado ao período, recursos humanos com vínculo municipal conta com 213 funcionários. Recursos humanos com vínculo estadual, dois profissionais. Recursos humanos, Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, 245 colaboradores. A audiência pública desse período fala sobre a rede de serviço de saúde do município, de acordo com o Decreto 7.508 de 2011, de 28 de junho de 2011, o qual regulamenta a Lei 8080 de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre a organização do SUS. No município de Lins, a rede de serviço de saúde está organizada da seguinte forma: atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde. Na atenção primária, contamos com 5 unidades básicas de saúde com programa Agente Comunitário, 8 unidades de saúde da família, 2 postos rurais, 1 CTA, 1 NASF, uma unidade de pronto atendimento à Covid, a UPAC, ambulatório de gestação de alto risco. Na atenção secundária, serviço de atenção domiciliar, um serviço multidisciplinar, desde 22 de novembro de 2021, as especialidades médicas, o Centro de Atenção Psicossocial, Ambulatório Amaral Carvalho, Centro de Especialidades Odontológicas, NGA, Ambulatório da Santa Casa de Lins, AME de Promissão. Atenção terciária, Associação Hospitalar Santa Casa de Lins, Hospital Amaral Carvalho, Hospital de Base de Bauru, Hospital Estadual de Bauru. Os serviços de apoio diagnóstico e terapêutico. Lembrando que esses dados correspondem de janeiro a abril de 2022. Laboratório AA2, Centro Diagnóstico de Imagem, Santa Casa de Lins, AME Promissão,
Santa Casa de Cafelândia, Hospital Estadual de Bauru, Hospital Amaral Carvalho, Hospital Geral de Promissão e Hospital de Base. Agora, relacionado à prestação de contas, né, desse período, no quadrimestre de janeiro a abril de 2022. Iniciamos com a prestação de contas Covid. Então, de todas as fontes, né, fonte estadual, origem do recurso estadual, federal e outras fontes, o total do exercício no período de R$ 797.534,64. E a prestação de contas do Covid também do primeiro quadrimestre, total acumulado, então a gente tem um total acumulado de R$ 1.462.905, que está maior do que o valor anterior, porque era uma portaria de 2021, como não foi utilizado dentro do exercício de 2021, foi repassado para o exercício de 2022. Por isso a diferença nos últimos dois valores. Aqui é o controle de saldos Covid. Então, o saldo em 30 de abril, R$ 402.788,67 é o saldo financeiro Covid. Aqui, sobre as receitas que incidem sobre os 15% da saúde, um total de receita é de R$ 77.274.897,03. Então, os 15% incidem sobre esse valor aqui que foi passado, de R$ 77.274.897,03, que são receitas de impostos e receitas de transferências constitucionais legais. Então, só para reforçar que é a base de cálculo do que deve ser gasto em saúde, os 15%, nesses dados. Receitas de recursos federais. Recursos federais fundo a fundo, R$ 7.620.240,23 no período. Receita de recursos estaduais, no período, R$ 82.686,20. E receita de recursos municipais da Visa, né, da Vigilância Sanitária, vinculado à saúde, de R$ 36.773,01, que corresponde à taxa de vigilância sanitária. Despesas liquidadas com saúde, no período de janeiro a abril de 2022, o total foi de R$ 19.280.771,23. São todas as despesas, tanto de recursos próprios como de recursos vinculados. As despesas com prestadores de serviços. Associação Hospitalar Santa Casa de Lins, R$ 7.256.461,72. Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, R$ 4.419.943,92. Andrião Canepa e Companhia, Andrião Canepa e Silva, R$ 61.137,24. Missão Salesiana do Mato Grosso, R$ 46.448,24. A APAI, R$ 184.000. Total acumulado até 30 de abril, R$ 11.967.991,12. Despesas com medicamentos no período, entre materiais farmacológicos, material hospitalar e medicamentos para distribuição gratuita, o total acumulado até 30 de abril, R$ 370.823,82. A apuração final é o percentual aplicado em saúde de 14,97%. Lembrando que, pela legislação, o TCU considera o índice liquidado em abril, que está nesse índice de 14,97%, mas empenhados estamos com 22,31%. Até a gente faz questão de estar reforçando isso, porque está empenhado, às vezes a mercadoria foi entregue, não foi liquidado ainda, por isso que não chegou no índice mínimo, né, da Constituição de 15%.
Prestação de contas, o saldo orçamentário do Conselho Municipal de Saúde, de R$ 6.000. É um saldo em dotação de R$ 6.000. E os recursos financeiros disponível em conta em 30 de abril, saldo final em 30 de abril de 2022, R$ 4.013.693,45. Agora, os dados da saúde coletiva. Vou começar falando sobre os atendimentos COVID, feitos na UPAC. No período de janeiro a abril de 2022, foram realizados 10.038 procedimentos entre consulta médica, coleta de exame, testes rápidos e pacientes que realizaram medicação injetável. Foram 10.038 procedimentos no período. Atendimento COVID no cinquentenário, que se deu por um período, agora já é uma unidade de atenção básica. No período de janeiro a abril de 2022, no cinquentenário, foram realizados 5.270 procedimentos. Na unidade de saúde São João, que também estava fazendo atendimento COVID no período, abril já não fez atendimento COVID, foram realizados 1.273 procedimentos. E atendimento COVID no Bom Viver, que também não foi realizado no mês de abril, porque passou a ser uma unidade de saúde da família, foram realizados no período de janeiro a abril de 2022, 4.043 procedimentos. Agora, os dados são de consultas médicas clínicas nas unidades básicas de saúde, UBS do Rebouças, UBS do Ribeiro, UBS do Junqueira, UBS do Caique e UBS do Morumbi. No período de janeiro a abril de 2022, foram realizadas 12.663 consultas médicas clínicas nas unidades básicas. Consultas médicas pediátricas, que a gente considera só as unidades básicas de saúde, que é onde tem o atendimento com pediatra, foram realizadas 3.686 consultas no período de janeiro a abril de 2022. Consultas médicas ginecológicas, também nas unidades básicas de saúde, foram realizadas no período 4.206 consultas médicas ginecológicas. Consultas médicas de pré-natal e puerpério nas unidades básicas de saúde, nas 5 unidades básicas de saúde. Quantidade de gestantes cadastradas, 113. Quantidade de consultas de pré-natal, 1.851. Quantidade de consultas do puerpério, 186. Consultas de enfermagem nas unidades básicas de saúde foram realizadas no período 5.352 consultas de enfermagem. Agora, as consultas médicas clínicas nas unidades de saúde da família e posto rural. Foram realizadas 10.569 consultas clínicas nas unidades de saúde da família e posto rural. Consultas de pré-natal e puerpério nas unidades de saúde da família. Quantidade de gestantes cadastradas, 141. Quantidade de consultas de pré-natal, 178. Quantidade de consultas de puerpério, 48. Consultas de enfermagem nas unidades de saúde da família e posto rural. Foram realizadas 2.965 consultas de enfermagem no período. Procedimentos realizados pela equipe de enfermagem nas unidades básicas de saúde foram realizados 21.539 procedimentos. Então, inclui vários procedimentos e até a gente destaca um, que é a aferição de pressão arterial, que foram realizadas 15.548 aferições de pressão arterial. São procedimentos, são vários, para não citar todos, aqueles que se destacam mais. Aí, procedimentos realizados pela equipe de enfermagem, mas agora testes, que são os outros que são os testes. Foram realizados 1.460 testes, entre eles teste rápido de gravidez. Então, nesse período, nas 5 unidades básicas, foram realizados 274 testes rápidos de gravidez, 309 testes rápidos de hepatite B e hepatite C, e 99 testes do pezinho. Então, a gente, até a hora que estava repassando aqui os dados, nós colocamos que dá para saber que nasceram aqui de Lins, acompanhadas pelas unidades básicas de saúde, 99 crianças, pelas 5 UBSs.
Procedimentos realizados pela equipe de enfermagem na Unidade de Saúde da Família foram realizados 15.820 procedimentos. E testes rápidos pelas Unidades de Saúde da Família, 513. Foram feitos 99 testes do pezinho pelas 5 unidades básicas de saúde e 38 testes do pezinho pelas 8 unidades de saúde da família. Coleta de exame Papa Nicolau, foram feitos no público-alvo, né, que é de 25 a 64 anos, 490 exames de Papa Nicolau, e no público em geral, 615 exames de Papa Nicolau. E aí, se a gente for observar os dados, a gente destaca o mês de março, né, uma elevação no número dessa coleta, até porque foi realizado o Março Lilás, que foram campanhas de intensificação da coleta do exame Papa Nicolau nas unidades. Esses dados são das unidades básicas de saúde, das 5 unidades básicas de saúde. Nas unidades de saúde da família, a coleta de exame de Papa Nicolau, na idade do público-alvo, de 25 a 64 anos, foram realizados 245 exames de Papa Nicolau, e no público em geral, 300 exames de Papa Nicolau. Distribuição de famílias com cobertura de agente comunitário por UBS, Unidade de Saúde da Família. Número de agentes atuantes que nós temos hoje são 70 agentes comunitários de saúde. Nós temos 20.641 famílias cadastradas e foram realizadas, nesse período, 25.930 visitas dos agentes comunitários de saúde. E o total de atendimento domiciliar por UBS, 13.907. Compreende as visitas dos agentes comunitários e a consulta domiciliar do enfermeiro. Então, foram 13.907 nas UBSs. E nas unidades de saúde da família, 12.810 é o número total de atendimentos domiciliares, que aí incluem visita de agente comunitário, visita de técnico de enfermagem, visita do enfermeiro e visita médica domiciliar PSF. Hipertensos e diabéticos, cadastrados no período entre diabéticos com hipertensão, ou só hipertensos, 16.542 cadastrados. Atendimentos e acompanhamentos, 16.791. A unidade de especialidades, né, que está lá no Junqueira, está escrito Morumbi, porque essas especialidades atendiam no Morumbi, estão cadastradas lá, até para que a gente faça essa mudança, mas esses especialistas atendem na UBS do Junqueira. Cardiologista realizou no período 281 atendimentos, consultas, o neurologista, 391 consultas, o psiquiatra, 162 consultas e técnico de enfermagem, 917 consultas, atendimentos de enfermagem. Dispensação de insumos para controle de glicemia, aqui das unidades básicas de saúde, contemplados. Esses contemplados são aqueles cadastrados que recebem insumos, 292. E que estão aguardando contemplação do aparelho, 37. E até é importante destacar que esses 37 que estão aguardando contemplação do aparelho são pacientes que que o processo está em andamento, até que para que está cadastrado e acompanhado tem que seguir alguns critérios, e muitos que migraram dos convênios e particulares estão no processo em andamento ainda. Foram dispensadas nas unidades básicas de saúde 1.280 caixas de fitas de glicemia, 630 seringas e 1.280 lancetas. Nas unidades de saúde da família, são 133 pacientes contemplados e somente 2 aguardando ser contemplado para receber. E aí a gente observa um dado interessante nas unidades de saúde da família, como os pacientes são acompanhados e fazem parte do programa, eles não têm dificuldade, não estão aguardando ser contemplados no processo todo, eles atendem todos esses critérios. A importância do acompanhamento aí da saúde da família, né? Foram dispensados no período 592 caixas de fitas, 474 caixas de seringas e 592 caixas com lancetas.
O ambulatório de gestação de alto risco, né? Ele acontece dentro do prédio da Santa Casa, mas é um ambulatório regional de responsabilidade do município. Foram realizadas 517 consultas, né, nesse período de 4 meses, de janeiro a abril. E as consultas médicas são realizadas para alguns municípios, né? Lins tem a maioria dos pacientes atendidos, com 348 pacientes. Promissão, 68 pacientes. Sabino, 3. Guaiçara, 15. Getulina, 18. Cafelândia, 55. Aí tem outras localidades no Xerox, mas são pacientes que pertencem à CIR desses municípios, mas não estão com cadastro atualizado. Farmácias de atenção básica. O total de pacientes atendidos nas farmácias de atenção básica no quadrimestre foram 21.867 pacientes atendidos. E aí nós fizemos um percentual, né? O Rodrigo, que é responsável pelo almoxarifado, até para nós termos um panorama de quais medicamentos são dispensados em maior quantidade. E aí a gente viu que 15% desses medicamentos são analgésicos, 4% anti-inflamatórios, 4% antibióticos, 15% antidiabéticos, 16% anti-hipertensivos. E os 46% são de outras patologias que não estão indicadas aí. Aí o almoxarifado central. Esse é um indicador que nós não tínhamos, né, a partir dessa mudança e do controle que o Rodrigo está fazendo maior, tanto da entrada da medicação, é um número que ele colocou de quantidade de notas fiscais registradas no quadrimestre, 361 notas. E à medida que a gente for aprimorando o trabalho no almoxarifado central, né, que mudou há pouco tempo, a gente vai estar atualizando esses dados, que era um indicador que não tinha. O NASF, né, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família da Atenção Básica, relacionado ao planejamento familiar. Então, pelo procedimento vasectomia, foram feitas 32 solicitações de vasectomia e 9 encaminhamentos para procedimentos. Lembrando que essa solicitação é feita, é passado por um processo, e se a pessoa não se enquadra ou não participa de todo o processo, ou não tem característica para o procedimento, não é realizado. Então, foram 32 solicitações e 9 encaminhamentos para vasectomia. Para a laqueadura, foram 17 solicitações de laqueadura e 4 encaminhamentos para procedimento. E foram implantados 4 DIUs. Do NASF, entre as atividades realizadas pelo NASF, entre reunião de equipe, matriciamento, visita técnica, foram realizadas 627 ações. Agora, o programa Melhor em Casa, né, o serviço de atenção domiciliar. As visitas mensais dos profissionais, então, no período, né, de janeiro a abril, entre médico, enfermeira, fisioterapeuta, técnica de enfermagem e assistente social, foram realizadas 1.580 visitas pelos profissionais do serviço de atenção domiciliar. E aí a gente tem um indicador das patologias mais atendidas, né, até para chamar a atenção aí, que desses pacientes atendidos e admitidos no programa de atenção domiciliar, a sua grande maioria são pacientes com AVC e sequela de AVC. Tem vários CIDs, né, mas o CID que mais se destaca é esse. E procedimentos realizados pela equipe de enfermagem do serviço de atenção domiciliar foram 1.172 procedimentos. Agora, saúde bucal. Os procedimentos na atenção básica de odontologia foram realizados no período 35.089 procedimentos de atenção básica, entre primeira consulta, tratamento completo, total de atendimento e atendimento à gestante. E os atendimentos especializados, que são feitos no Centro de Especialidade Odontológica, foram realizados no período 3.004 procedimentos. Saúde mental. Então, iniciamos pelo CAPES 2, né, o CAPES que realiza o atendimento da 9 de julho. Foram realizados o total de procedimentos realizados por profissional, então a gente usou todos os profissionais, terapeuta ocupacional, serviço social, psiquiatra, médica clínica, enfermeiro, técnico de enfermagem, psicólogo e equipe de triagem, foram realizados 2.480 procedimentos no período. Grupos realizados no CAPES 1, 16 grupos realizados no período.
Pacientes assistidos hoje entre regime intensivo, semi-intensivo, não intensivo, consultas médicas, 745 procedimentos realizados. Pacientes assistidos, esse não era procedimento realizado. Número de pacientes assistidos, 745. E pacientes encaminhados para internação hospitalar no período de janeiro a abril, pelo CAPS 2, foram 6 pacientes. Depois a gente tem um número maior, mas no CAPS AD. No CAPS 2 foram 6 que foram encaminhados para internação. E a população assistida entre Lins, Sabino, Guaiçara e Getulina, 506. As atividades realizadas nas residências terapêuticas, né, Jacarandá e Melquíades, entre atividade pedagógica, internação clínica, atividade social, reuniões, atendimentos de enfermagem, consultas médicas, foram realizados no período 124 atividades. CAPS AD. O total de atendimentos realizados pelos profissionais no período, no CAPS AD, 3.121 atendimentos. Foram realizados 50 grupos no CAPS AD no período. E pacientes encaminhados para a internação hospitalar do CAPS AD foram 30. Então, no CAPS 2, nós tínhamos 6 no período, e no CAPS AD foram 30 pacientes encaminhados para a internação. E a população assistida pelo CAPS AD são 132, a quantidade de pacientes, entre Lins, Sabino, Guaiçara, Cafelândia, Promissão e Getulina. O CAPS infantil, o total de atendimentos realizados pelos profissionais no período foram 1.710 atendimentos. Foram realizados 93 grupos no CAPS infantil. Total de pacientes assistidos no CAPS infantil, entre regime intensivo, semi-intensivo, não intensivo e altas, foram 629. E total de pacientes encaminhados para a internação hospitalar do CAPS infantil no período foi 1. E a população assistida pelo CAPS infantil são 166 pacientes dos municípios de Lins, Sabino, Guaiçara, Uru, Cafelândia, Promissão, Getulina e Pongaí. Agora, o indicador de saúde, da farmácia de saúde mental. Total de receitas atendidas no período foram 10.351 receitas atendidas da farmácia de saúde mental. Depois tem os dados dos medicamentos, um a um, mas aí que a gente não, para não ter que falar todos os medicamentos e a quantidade que foi dispensada, só está aí afixado, né? O que chama mais atenção é o clonazepam de 2 miligramas, que foram dispensados no período 200.320 comprimidos de clonazepam. Vigilância epidemiológica, falando da imunização, foram realizados no período 1.591 vacinas de BCG, hepatite A, hepatite B, rotavírus e pneumocócica, 10V, 3.150 vacinas entre meningocócica C, poliomielite, pentavalente, tríplice viral, pneumocócica 23V. E a campanha de vacinação de imunização do Covid e influenza. Do Covid foi aplicado, no período de janeiro a abril de 2022, 41.412 vacinas, e de influenza, 1.499 vacinas. Aqui a gente tem o indicador da Casa de Apoio em Jaú, então é um indicador ainda pequeno, até pelo número de dias de funcionamento, são 48 dias de funcionamento. No período, nós tivemos 52 pernoites e foram feitas 716 refeições, entre café da manhã, almoço, café da tarde e jantar, nesse período de 48 dias. Controle de vetores, né, controle de leishmaniose, nós tivemos no período um total de 18, dos quais cães positivos particulares foram 10 e cães sintomáticos 8. A castração, né, feita no período de janeiro a abril de 2022, foram realizadas 574 castrações. E ações realizadas pela equipe da dengue, né, o total de atividades de controle foram realizadas no período 20.189 atividades de controle da dengue de janeiro a abril de 2022. E as atividades de educação, né, foram realizadas 82, que estão entre reunião de planejamento, visitas em imóveis especiais, recicladores, sala de situação e outros eventos.
Agora, o Programa Municipal de ST/AIDS e Hepatite Viral, né? Promoção, prevenção, assistência e desenvolvimento. No CTA foram realizados no período, diagnósticos realizados no período de janeiro a abril de 2022, foram 38 diagnósticos realizados entre HIV/AIDS, sífilis, hepatite B e hepatite C. Foram distribuídos os insumos preventivos entre preservativo masculino, preservativo feminino e gel lubrificante de distribuição orientada, 43.875 dispensações. E notificações compulsórias do CTA foram realizadas no período 48 notificações compulsórias, também entre HIV/AIDS, HIV em gestante, criança verticalmente exposta ao HIV, que nós não tivemos nenhuma no período, sífilis em adulto, sífilis em gestante, sífilis congênita, IST nenhuma no período, hepatites virais e violência sexual também nenhuma. Que foi necessária fazer notificação compulsória, né? O ambulatório de quimioterapia, o ambulatório Amaral Carvalho, realizou no período de janeiro a abril de 2022, 1.229 procedimentos, entre triagem de enfermagem, consulta médica, administração de quimioterapia endovenosa, dispensação de quimioterapia oral, manutenção de catéter, retirada de infusor, as queixas telefônicas, que na verdade são as orientações telefônicas em caso de intercorrência, e administração de hormônio SC subcutâneo. A Vigilância Sanitária realizou no período 770 procedimentos entre inspeção e orientação junto a estabelecimentos de gêneros alimentícios, inspeções e orientação junto a estabelecimentos de serviços de saúde, inspeção e orientação junto aos estabelecimentos prestadores de serviço de saúde, inspeção e orientação junto às indústrias de alimento, cosméticos e embalagens relacionadas à área de alimentos. Então, foram realizados 770 inspeções no período de janeiro a abril de 2022. E, relacionado a outros procedimentos, foram realizados 97 procedimentos entre atendimento às denúncias envolvendo atividades relacionadas à saúde pública, coleta de produtos alimentícios, não houve Programa Paulista de Alimentos, então não tem, procedimentos referentes ao monitoramento da água para consumo humano. Unidade de Avaliação e Controle, né, a UAC. Então, foram realizadas no Salesiano, nos meses de janeiro a abril, 1.540 atendimentos de fisioterapia. 1.540 sessões de fisioterapia realizadas no período. Na APAE de Lins, foram realizadas no período de janeiro a abril de 2022, 921 procedimentos realizados. Em janeiro foram 160 procedimentos, em fevereiro 326, em março 435, em abril ainda não havia sido fechamento. A gente tem pactuado um convênio com a APAE e nele é previsto a realização de 480 procedimentos realizados mês. Clínica A2, que é total de coletas realizadas no período de 4 meses, 37.650 coletas. E aí as especialidades que a gente só destaca, né, a questão do absenteísmo, que é a falta dos pacientes nas especialidades agendadas, e até para que eu não ler todas, no mês de janeiro chama bastante atenção na oferta de 221 vagas para ortopedia. Foram agendados 219 pacientes e 67 pacientes faltaram, não foram à consulta de ortopedia, né? Chama atenção no mês de janeiro, ortopedia e otorrinolaringologia. No mês de fevereiro, também chama atenção pela falta ao especialista, né, de cardiologia, foram ofertados 210 consultas e faltaram 35 pacientes. De neurologia, né, que é uma especialidade difícil, que a gente mantém aqui no município. Então, de 134 consultas ofertadas, 8 pacientes faltaram. E pneumologia também, né? Nós somos um município que tem até um privilégio por ter o profissional especialista em pneumologia, embora esse atendimento seja feito no AME. Foram ofertados 47 consultas de pneumologia e 8 faltas também, né? No mês de março, né, vai se repetindo, aí foram um número de consultas de falta em consulta considerável no dermatologia, foram 32 faltas,
de dermatologia e, novamente, 65 faltas no atendimento com ortopedista. Então, é só para reforçar que o de mais importante é a oferta que é feita e o número de pacientes faltosos nessas consultas, né? Então, foram ofertados, né, agendados pelo município no período de janeiro a abril de 2022, 5.435 exames, né, que foram ofertados pelo município no período. Então, 5.435, entre os exames aí, audiometria, colonoscopia, densitometria, vários exames aí que foram ofertados, né, no período de 4 meses. A frota, né, a gente tem observado uma crescente, né, no total de usuários transportados. E, nesse período, nesse quadrimestre, foram usuários transportados, 12.540 pacientes transportados nesse período de 4 meses. Até suspiro na hora de falar. 12.540, é bastante paciente transportado, e esse número vem aumentando até pelos pacientes estarem migrando mesmo ao serviço público de saúde, né? A assistente social realizou 9 visitas, 396 atendimentos e 94 contatos telefônicos sociais, né? E o Serviço Municipal de Atendimento Multidisciplinar, ele vem funcionando desde novembro, mas no período de janeiro a abril foram realizados 432 atendimentos, entre terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicólogo e fonoaudiólogo. Então, esses são os dados, né, relacionados ao período de janeiro a abril de 2022, das áreas específicas da Secretaria da Saúde, e estou à disposição. Obrigada. Muito obrigado. Primeiramente, quero aqui agradecer a presença dos nobres vereadores e marcar a presença dos mesmos. Nobre vereador Ailton Gomes, Wesley de Madureira e o Lima do Mototáxi. Deixo aberto a todos agora, caso alguém queira realizar alguma pergunta, fica aberto. Peço a palavra, presidente. Fique à vontade. Boa tarde, senhor presidente. Nobre amiga Silvia, boa tarde a todos do nosso Poder Executivo aqui. Eu gostaria de começar parabenizando e destacando algumas ações que nós vemos aqui da questão da saúde. Primeiro, a Casa de Apoio em Jaú, né? Parabéns, Silvia, a todos que trabalharam para que isso acontecesse. Nós já vemos aí em 48 dias a diferença que tem sido feita, né? Parabenizar também, porque em algumas sessões passadas a gente perguntava sobre ampliação de farmácias, e nós já temos em andamento aí uma instalação de um apoio na unidade do bairro Santa Terezinha. Isso é muito bom, muito importante. Parabenizo a secretaria por essa ação. Também, particularmente, gostaria de destacar a mudança da finalidade daquele prédio lá no Parque Real, que vai ser passado a base, o núcleo, né, do Amaral de Carvalho para lá, também a destinação do recurso para ele ser terminado. Então, vejo grandes avanços na nossa saúde nesse quadrimestre. Eu gostaria também, Silvia, aproveitar a sua vinda a esta casa, a essa audiência pública, e primeiro perguntar sobre a Santa Casa de Chavantes, que faz a gestão, e a minha pergunta é no sentido da avaliação da secretaria. Nós sabemos que um contrato é muito amplo, é muitas coisas, mas qual tem sido a avaliação da prestação de serviço deles, né? Se tem sido positiva, se eles têm entregado aquilo que assumiram de compromisso, se está aos olhos da secretaria. Sempre tem algo que precisa aperfeiçoar, mas como que a secretaria tem visto a vinda da Santa Casa de Chavantes para nosso município, para a gestão que eles estão
trabalhando, né? Então, gostaria de ouvir de você sobre isso. Aproveitar, presidente, já fazer umas perguntas, aí a nobre emenda, não vai ser muitas não, né? Também, nobre secretária, é uma oportunidade da senhora falar sobre a farmácia de alto custo, né? Aqui nós recebemos, às vezes, os munícipes reclamando da ausência, da falta de algum remédio, mas, pelo que eu pude encontrar de informação, é de responsabilidade do governo do Estado, né? Se a senhora puder esclarecer esse ponto, até para todos terem conhecimento da onde vai o braço do município e aonde começa a responsabilidade do governo estadual sobre a farmácia de alto custo, né? Por fim, nós temos também um avanço sobre, se eu estiver errando o nome, a senhora me perdoa, do container PET, né, que está em fase de instalação. Vai ser uma boa resposta aí ao pessoal mais ativo da causa animal, mas a manutenção do médico veterinário, a vida vegetativa dele, vai ser do governo do Estado ou da nossa secretaria a manutenção do container PET? É só isso. Muito obrigado, viu? Então, iniciando, né, a respeito da Santa Casa de Chavantes e essa avaliação, então é um contrato novo, né, esse contrato iniciou em setembro, e eu acredito, assim, uma avaliação que a gente teve uma melhora de 60%, e para nós, eles vêm fazer a gestão de saúde do município a partir das políticas que foram definidas como prioritárias. Essas ações estão sendo realizadas, as que pontualmente não estão sendo realizadas, nós temos cobrado, né, e exigido essa resposta, para questões pontuais de médico, de profissional, de o que a gente acha que falta ali na prestação de contas, para a gente poder responder à legislação. Então, a avaliação é positiva, acho que é um contrato novo, acho que tem muitas coisas para melhorar, até porque a gente tem essa exigência com as políticas de saúde, mas a avaliação é positiva para o período em que a empresa tem prestado as ações aqui no município. Uma avaliação bem geral, assim, nós fazemos essa avaliação, até porque está exigido no contrato, né? Então, é feita uma avaliação quadrimestral desse contrato. Nós fizemos a primeira avaliação em dezembro. Então, a gente avalia todas as atividades que estão sendo cumpridas ou não, e a gente encaminha para a empresa para eles darem essa resposta. E realizamos uma segunda avaliação agora no mês de abril. Então, tem uma comissão de avaliação, né? Eu faço parte da comissão, junto com um membro do Conselho de Saúde, mais uns outros membros da Prefeitura, para a gente avaliar ponto a ponto o que está no contrato e as ações de saúde, se estão de acordo com aquilo que foi estabelecido. Então, relacionado a Chavantes. Relacionado à farmácia de alto custo, né? Até é um problema importante e grave. Nós tivemos uma reunião ontem, todos os secretários de saúde, junto ao COSEMES, que é o Conselho de Secretários, em que a gente aponta os principais problemas que a gente tem enfrentado. E um dos grandes problemas que a gente tem enfrentado são com as medicações do Estado, de alto custo e do dose certa. Então, todos os municípios... Então, essa é uma previsão, é um compromisso do governo do Estado dispensar essa medicação, e à medida que ela não vem, a gente até entende que é problema de licitação, problema de entrega. Nós, enquanto municípios, não temos tanta agilidade para fazer a compra dessa medicação, já que ela não estava programada. Então, o que nós temos feito pouco a pouco com os pacientes que procuram essas medicações que estão em falta há muito tempo, para que eles entrem com o processo social, a gente tem orientado o judicial, quando é o caso, a farmácia de alto custo tem orientado, ou um processo administrativo junto ao assistente social das unidades básicas de saúde, para que a gente possa estar avaliando pontualmente e podendo estar atendendo ou não. Então, é uma reivindicação que os secretários do Estado de São Paulo têm feito, até porque a lei não é nem uma questão financeira, é questão de programação. Então, o governo fala, olha, esse remédio não vem em janeiro, vai vir em fevereiro. Aí chega em fevereiro, a medicação não vem, vai vir em março. Aí a medicação não vem, nós não iniciamos o processo de compra, não conseguimos fazer essa compra e o Estado não fornece. Eles também apontam uma série de dificuldades com matéria-prima,
com o processo de compra, e aí o principal prejudicado acaba sendo o usuário, né? Se me permite uma parte, então, de fato, ela é 100% de responsabilidade do governo do Estado. A farmácia de alto custo, sim. Então, o paciente vai até lá, ele vê se ele atende aos critérios. Os medicamentos que estão ali, que atendem aos critérios e que podem ser solicitados, são de responsabilidade do Estado. E, mesmo assim, muitos desses medicamentos estão em falta. Tanto esses como dose certa, que o município acaba... O Rodrigo está até lá, né, Rodrigo? O município tem que lançar mão desses medicamentos que teriam que ser fornecidos pelo Estado, e está tendo essa interrupção na dispensação. Mas a gente orienta a população para estar entrando com... A gente tem recebido uma grande quantidade de processos feitos junto ao assistente social, para que a gente possa estar avaliando caso a caso para poder estar atendendo. E do container PET, né, o container é um convênio estadual. O governo, nesse convênio, ele estabelece que ele vai instalar esse equipamento no município com todos os equipamentos necessários, e é de responsabilidade do município o custeio mensal, tanto com profissionais como insumos. Lembrando que o container PET, né, a gente recebe várias reivindicações da causa animal, e a ação da Secretaria da Saúde na causa animal é estritamente para a saúde pública. Então, não são as causas animais que causam doença para o homem. Então, a Secretaria da Saúde nem pode realizar atividades que não sejam para esse fim. Então, a castração que é realizada pelo município e pela Secretaria da Saúde tem como finalidade principal evitar que doenças entre animais que possam ser transmitidas aos homens possam proliferar. A gente não realiza castração para fazer controle populacional. Essa não é uma obrigação da Secretaria da Saúde, a gente nem pode realizar isso. O container PET vem nesse mesmo sentido. Ele vai atender os animais e as patologias que possam transmitir doenças aos homens. Então, a gente até explica bem isso vai ser esclarecido assim que tiver instalado, porque a gente, às vezes, está com um animal ali que quebrou uma pata, por exemplo. Essa não é a função do container PET e do núcleo de atendimento veterinário da saúde, porque o nosso atendimento é para as doenças que venham interferir na saúde do homem. Essa é a atividade da Secretaria da Saúde junto às questões relacionadas às patologias animais. Isso é amarrado por legislação? Legislação. A gente tem uma norma técnica da vigilância sanitária, inclusive, ela é bem rigorosa, eu encaminhei esses dias, que diz, inclusive, que para as patologias em que o poder público, enquanto saúde pública não pode atingir, o proprietário tem que procurar outros serviços veterinários que não esses destinados à saúde pública. Então, não é que a gente não adora animal, eu amo animal, mas realmente nós não estamos amparados na legislação para tratar como principal a patologia animal. Sim, a patologia que vai interferir na saúde do homem. Essa explicação é fundamental, né? Principalmente a nós aqui, que recebemos muito, como vocês recebem, saber dessa legislação que atende apenas às causas de saúde pública, né, do homem. Muito obrigado, viu, Silvia? Obrigada. Gostaria de destacar aqui a presença da presidente do Conselho Municipal de Saúde, doutora Avelina. Mais alguém gostaria de usar da palavra? Peço a palavra, senhor presidente. Fique à vontade. Muito boa tarde, senhor presidente. Edson Gabriel. Boa tarde, secretária Silvia. Quero primeiramente agradecer a sua presença aqui e estar passando para a gente toda essa prestação, né? Muito obrigado. Eu tenho 4 perguntinhas, na verdade teria 4, mas se transformou em 3 com relação aos números, né, que a senhora já colocou aqui para nós. Percebo que tem a questão da migração, né, hoje, dos convênios à rede pública de saúde. Então, o número realmente aumenta, as demandas aumentam bastante. E, como a senhora já bem pôs aqui, há questões dos números, né, a questão de melhora no quadrimestre, né. Então, eu acho que tudo isso é muito importante, trazer os números para a nossa população. Até gostaria de deixar aqui, presidente, um adendo com relação ao horário da audiência, né, que poderia colocarmos para casa as próximas audiências, para que sejam no período noturno, para que seja agendada de forma mais
tranquila num horário que seja mais melhor para a população, que possa nos acompanhar os números, né? E também para os servidores, né, que estão nos seus horários de trabalho, né, que possam atender a nossa população e também possam, né, de forma mais tranquila, participarem também das nossas audiências. Uma outra questão seria com relação à dengue, né? Nós temos aí a dengue em alta, né, por conta realmente dessa questão do ano sazonal. E com relação à dengue, seria assim, as medidas de controle, né? Lembrando que nós tivemos morte, né, no nosso município já. Então, eu gostaria de saber dessas medidas de controle da dengue, se tem assim equipes, né? Lógico que nós temos equipes, mas eu digo assim, as equipes elas vão de encontro, né, a tudo isso que nós estamos vivendo da dengue, uma fiscalização na questão de terrenos que acumulam recicláveis, depósitos, prédios industriais, muitas vezes prédios abandonados, né? Nós temos aí um exemplo aqui que é o do clube comercial, né? Onde tínhamos ali uma piscina. Enfim, nós temos algumas questões assim, nesse sentido, né? Então, eu queria saber se há ações específicas nesse sentido do Executivo para essas questões da dengue. Então, vamos lá. Sobre o horário até da sessão, nós até marcamos às 17, mas acho que teve algum impedimento aqui na casa. Nós marcamos às 17. Então, a gente tem mantido esse horário de solicitação às 17, mas a gente está à disposição para fazer no outro período, não tem problema nenhum. Ótimo. Em relação à dengue, eu vou falar bem genericamente, depois eu vou pedir até para o Fabiano. O Fabiano está lá, porque ele está acompanhando bem, até pedir para cada um, para ele poder explicar detalhadamente. Em relação à dengue, né, nós tivemos esse aumento do número de casos, é uma realidade de todo o estado de São Paulo, e todo mundo fazer esse enfrentamento de forma muito séria, né, para que a gente possa tratar uma doença tão grave como essa da melhor forma possível. As ações prioritárias da dengue são sempre aquela de controle de criadouros, sempre, né, junto à população, junto às equipes que estão indo até as residências, para que essas ações sejam feitas. É um trabalho minucioso e feito através de estudos desse cenário epidemiológico de pacientes que testam positivo para dengue. Então, todo esse trabalho é feito. Nós estivemos reunidos, né, nesse mês que passou, junto à Secretaria de Estado da Saúde. A gente já vinha fazendo esse contato anteriormente com eles. Eles estiveram no município, o engenheiro, todos os responsáveis, né, a antiga SUSEM, que agora está na Secretaria de Estado, e a nossa colocação sobre a importância de nós fazermos todas as atividades complementares que forem necessárias para que a gente estivesse fazendo o combate do mosquito. E esse enfrentamento. Em relação a isso, nós juntos decidimos tecnicamente que, junto a todas as atividades que seriam intensificadas de controle, eles estariam fazendo o controle da nebulização veicular, né, que iniciou ontem à noite. Então, eles fizeram todo o estudo, nós tivemos que mapear todo o município com os principais pontos, né, de transmissão, e aí tem todo o trabalho de controle de criadouros que foi feito inicialmente pela equipe, e ontem à noite iniciou. Então, nessa semana, nos dias 24, que foi ontem, hoje e amanhã, eles estarão fazendo nebulização veicular numa parte do bairro do Ribeiro, que foi a área que eles definiram agora. Na semana que vem, nos dias 31 de maio, 1º de junho e 2 de junho, eles estarão novamente fazendo a nebulização veicular na outra parte. Tem esse intervalo dos dias, até porque tem que fazer o controle de criadouros novamente, porque não adianta, né? É uma atividade complementar importante, mas não adianta a gente acabar com o mosquito que está ali e não acabar com o foco do mosquito. Eu mato que está voando, no outro dia eles nascem. Exato. Então, a gente tem reforçado muito isso e reforçado também na assistência, né? A Mariana, que é da Vigilância Epidemiológica, que acompanha. Então, a gente mudou algumas rotinas de atendimento para que a gente possa estar atendendo essas pessoas mais rápido. Então, nas 5 BS é feito o teste, o hemograma no período da manhã para os pacientes sintomáticos. Esses exames têm o resultado às 16 horas. Esses resultados alterados eles são avaliados por toda a equipe da Vigilância Epidemiológica, e os alterados são agendados para ser atendido no mesmo dia, às 17 horas,
nós reforçamos o Ribeiro com 2 médicos clínicos que ficam das 17 às 21 para atendimento a esses pacientes sintomáticos e com alteração do hemograma. E, se for preciso fazer hidratação, está sendo feito na própria unidade, até para que a gente não sobrecarregue o pronto-socorro e para a gente poder dar esse apoio. A gente tem feito isso à noite, no Ribeiro, e aos sábados, até às 14 horas, na UPAC. É feita a coleta, né, do hemograma e o atendimento até às 14 horas com 2 profissionais. Mas aí, se tiver o Fabiano, se quiser que ele dê uma detalhada da dengue, ele está ali à disposição. Se tiver mais alguma dúvida, viu, Ailton? Não, tá certo, tudo tranquilo. É assim, a gente tem acompanhado, né? Bom, mediante frente ao pronto-socorro, a gente acompanha as demandas, né? Então, assim, é mais para que a gente traga a público também, para que as pessoas possam ter esse conhecimento, né? Com relação a uma próxima questão, seria a questão da vacina para a Covid. Nós temos, eu queria, assim, colocar para a população as medidas, né, que vêm sendo tomadas, porque a Covid ainda permanece. Nós percebemos, nessa última semana, um aumento dos números, né? Então, temos percebido isso, não só no pronto-socorro, mas nas unidades também de atendimento. Então, assim, quais são as medidas, né, nessa última semana, nesses últimos dias, para que a gente possa colocar para a população a 3ª dose da vacina, né? Nós temos crianças e idosos, que eu acho que esse enfrentamento deve ser maior, né? Nós temos todas as crianças nas escolas, né? Então, as atividades já estão em alta. Então, assim, é muito importante até a gente estar reforçando isso, até por conta desse aumento, né, dos casos. Agora, a gente tem um aumento do Covid junto aos sintomas gripais do vírus sazonal. Então, todos agora com sintomas gripais. E a unidade de Covid, nesse momento, a UPAC, ela tem dois pontos importantes. Além de fazer o atendimento a esses pacientes com sintomas gripais, para a gente poder fazer esse acompanhamento do cenário epidemiológico. Como os pacientes com sintomas têm sido direcionados lá, a gente consegue avaliar. Então, nós tivemos um dado ontem, né, até que nós passamos, de que 24% dos pacientes atendidos no período de 10 de maio a 23 de maio são pacientes positivos para a Covid. É um número considerável, né? Foram 745 atendimentos de pacientes sintomáticos com sintomas gripais, e desses, 145 eram pacientes positivos para a Covid. Mostra que a grande maioria é o vírus sazonal, da gripe sazonal, e o nosso grande reforço hoje além da vacina, que é a mais importante de todas, né? Então, hoje a gente tem aí a 2ª dose de reforço para as pessoas acima de 60 anos, ou 4ª dose acima de 60 anos que está disponível, e a importância das pessoas estarem procurando as unidades para estar fazendo reforçar o calendário de imunização. Esse é o público que tem mais riscos em casos de contrair, né, o Covid ou outros vírus, né, gripais. Então, a importância de estar reforçando a vacinação. E das pessoas, assim, sintomas gripais, fazer o isolamento, procurar a unidade, né, não dispensar a higienização das mãos e o uso de álcool gel, né? Eu acho que são questões que nós aprendemos com a pandemia e que nós não devemos perder esse hábito para evitar essa e outras patologias, mas nós estamos muito atentos com esses números. Então, hoje a medida adotada é essa, mas nós, dia a dia, temos acompanhado. Nós já reforçamos mais um médico na unidade, né, de atendimento ao Covid, por conta da demanda que vem crescendo, e estamos acompanhando dia a dia. Havendo qualquer alteração importante, novas medidas serão tomadas. Hoje nós temos um paciente internado, né, em enfermaria de Covid. Estamos ainda num cenário epidemiológico tranquilo, e acredito que, inclusive, até por ter esse tratamento imediato, por sintomas gripais, a gente consiga diminuir essas internações, né? A importância das pessoas procurarem assistência, no caso de sintomas gripais, o isolamento, né? Mesmo que seja outro tipo de gripe, para não estar em contato com outras pessoas. Acho que a pandemia nos ensinou essa lição, né? Mas acho que era ainda isso. Ontem comentava com uma amiga, ela falou assim: olha, eu não vejo a hora de tirar essa máscara. Eu falei assim para ela: olha, nós do hospital nós não vamos ter esse privilégio, pelo menos aqui no hospital não. Né? Uma outra perguntinha seria com relação à saúde mental. Né? Nós temos, assim, a hora que você expressou aí a questão do número de um medicamento, né? Traz uma expressão grande, né, do uso do medicamento.
Então, um número, né, grande. E a minha questão da saúde mental é realmente sobre o aumento, né, dos casos, conhecido como transtornos mentais, depressão. A gente percebe o uso, né, de substâncias lícitas e ilícitas. Então, assim, quais seriam esses enfrentamentos? E se há uma demora nesse atendimento, se a equipe está completa, se há um enfrentamento dessas equipes preparadas, se estão preparadas, né? Porque a gente percebe que é um trabalho multidisciplinar, né? Então, se essas equipes estão realmente conectadas para poder atender essa população. Então, em relação à saúde mental, né, nós, como todas as outras áreas da saúde, nós tivemos, depois do fim da pandemia, esse aumento, né, do acompanhamento de todos os pacientes, em especial os pacientes com transtornos mentais e comportamentais. Exato. E aqueles relacionados ao uso de drogas psicoativas aí que a gente tem observado. A medida que nós adotamos, né, desde o final do ano até agora, é que a política de saúde mental instituída pelo Ministério da Saúde seja realizada da forma mais precisa aqui no município. Com o projeto terapêutico singular, nós não tínhamos essa prática. É importante acompanhar caso a caso esse paciente. Não é um tratamento centrado só no atendimento médico, mas no apoio que esse paciente precisa, social, psicológico, de acolhimento. Então, a coordenadora de saúde mental, que já tem uma experiência, tem reforçado todo esse trabalho, né, junto ao município. O município hoje já tem sido chamado pelos outros municípios até para a gente trocar essa experiência. Temos acolhido e atendido da melhor forma possível, e essa demanda crescente também tem despertado se outras ações de política de saúde mental não devam ser implantadas no município para a gente dar conta. Nessa reunião que nós tivemos ontem dos secretários, além da questão do alto custo, né, da distribuição do Estado, nós também temos um vazio relacionado às urgências psiquiátricas, né? Então, são pacientes que estão em surto, em crise, ou os pacientes usuários de álcool e drogas, que ninguém está preparado para fazer esse atendimento, nem a Santa Casa, que é o nosso principal suporte para esse apoio psiquiátrico, e até o número limitado de oferta que a gente tem para poder estar fazendo esse período de internação psiquiátrica. Hoje, no município relacionado a álcool e drogas, a gente tem um convênio com a Kairos, que faz, quando o paciente ele quer fazer o tratamento, né, que é importante, e naqueles casos em que a pessoa não quer fazer o tratamento, mas que causa uma série de transtornos para ela, para a família, e que a gente precisa dar esse suporte. Então, várias ações de saúde mental foram modificadas para que a gente atenda a política de saúde mental da forma mais adequada e possa estar fazendo esse atendimento em todos os aspectos da saúde do indivíduo ali que está acometido, né? Mas muitas ações têm sido feitas, eles têm ido nesse período de inverno fazer o atendimento. Então, nós, enquanto saúde, não fazemos atendimento aos moradores de rua, mas aos pacientes com transtornos psiquiátricos que estão em situação de rua. Então, é nossa responsabilidade, né? Muitos desses pacientes sem condições até de procurar ajuda e de saber que precisa de ajuda nesse período, especialmente de frio que nós passamos na semana passada, e todas as ações que a gente tem que lançar mão para garantir a assistência dessa população, né? Tá certo. Há uma possibilidade de convênio, de repente, com Clemente Ferreira, a gente pudesse abrir leitos naquele hospital que pudesse atender essa população? Então, o Clemente Ferreira, essa oferta é feita pelo CROSS, né, e eles têm uma... Eu nem gosto de falar, mas já faz um período que a gente tem ouvido uma promessa de abertura de 50 leitos, né? E a gente tem esperado essa abertura. Não é de atendimento de urgência psiquiátrica, mas, sem dúvida, vai atender uma demanda de pacientes psiquiátricos. O Clemente Ferreira é uma instituição muito importante, que tem dado esse suporte muito importante para a gente no município, né, para a Santa Casa. Exato. Mas que aí depende do Estado estar abrindo. A gente tem, sim, ouvido nas reuniões de regional de saúde que esses leitos serão disponibilizados ao município e toda a região. Então, a gente tem aguardado ansioso por essa oferta maior de serviço. Pergunto porque nós também aguardamos ansiosos. Todos nós. Ótimo. Muito obrigado, viu, Obrigada, pela sua Ailton. explanação. Eu quero, de forma especial, agradecer ao pessoal que está aqui presente do Melhor em Casa, né, que é um trabalho de suma importância. A gente percebe que
é o médico que vai, né, lá dentro da casa, da família. Então, isso é muito importante, ter essa proximidade. Até quando nós eu falo médico, é equipe. Vamos fazer esse fechamento, né? O maior número de casos que nós tivemos nesse quadrimestre foi de pacientes com AVC, e a Amanda, que é a enfermeira responsável do Melhor em Casa, colocou. Mas no próximo quadrimestre nós vamos observar o aumento de cuidados paliativos. Até porque no período da pandemia não foi feito o diagnóstico de muitos pacientes. E hoje esses pacientes têm uma situação agravada de saúde, né? A gente tem uma médica especialista em cuidados paliativos no Melhor em Casa, além do pneumologista. E esse cuidado paliativo, quando as doenças são acometidas de uma forma que pouca coisa a medicina tem para fazer, mas a família precisa desse suporte, precisa desse alento, precisa dessa assistência para poder lidar com aquele paciente ali em estado paliativo, estado terminal mesmo. Então, ela falou que logo nós vamos ter mudança desse panorama, porque a equipe tem observado essa mudança logo após a pandemia, né? Ótimo, maravilha. Obrigado a todos os servidores que estão presentes. Obrigado à doutora Evelina também, que se faz presente, né, do Conselho de Saúde. Muito obrigado, viu, Silvia? Peço a palavra, presidente. Fique à vontade, nobre vereador. Boa tarde, secretária Silvia. Boa tarde a todos presentes aqui. Boa tarde aos nobres vereadores aí. Obrigado, Ailton, pelas colocações. O Wesley perguntaram praticamente 70% das perguntas que tinham sido perguntadas, né? Com respeito à dengue, ontem tive o prazer, juntamente com o meu amigo Fabiano, acompanhar o processo de trabalho do pessoal da SUSEM. Maquinários novos, tecnologia nova, acredito que vai dar resultado desde que a população contribui, que é o fator mais importante, né? Sem ela, não tem como. Outro detalhe, Silvia, voltando lá para trás da zoonose, da castração, eu vejo muito, eu ando muito, né? Meu nome, Lima Mototáxi, então significa que eu ando a cidade inteira, né? Eu acompanho muito, muito, muito. Eu gosto muito da causa animal, eu gosto muito de criações. Tem 3 adotados lá que vieram da rua e, para não morrer, a gente está criando até hoje lá, né? E vai vir mais alguns que eu tenho certeza disso. Estou arrumando até espaço também. Agora, eu luto numa causa que eu já questionei, pedi para você, e peço novamente. Até sei que o Estado paga R$3.000 pela aquele prédio lá no final do Pazeto, que eu, no meu ponto de vista, se o Estado paga e você depende do Estado para exercer a sua secretaria, eu preciso daquele espaço. Não nós, da zoonose, precisamos daquele espaço. Gostaria que você cedesse ele, estudasse um meio de ceder ele para aquela população daquele lado lá, meu lado lá, meus bairros lá, para que eu pudesse fazer um trabalho de castração, porque é muito importante. Porque eu vejo as cachorrinhas saem novinhas lá, os cachorros chegam, ó, daqui a pouco está aquele monte de cachorrinho no meio da rua e um monte de gente atropelando, sendo atropelado, motos caindo e diversas coisas acontecendo. Não é culpa deles, é culpa nossa. É culpa de quem pega um cachorro, trata ele com amor e carinho e depois acha que ele não serve mais e põe ele na rua, abandona. Como muitos que ficam com seu cachorrinho passeando, é meu amor, minha vida, meu todo. Quando o cachorrinho morre, ele vai lá em cima e joga no lixão, lá perto da rodovia lá. Então, eu acho isso ridículo. Eu gostaria que, se tivesse condições de você me apoiar na minha área, né? Que cada vereador, quer queira, quer não queira, tem sua área, né? A minha área é lá, e é muito grande, por sinal. E eu dou muito valor a ela, é a minha cidade por completo, né? Mas eu vejo aquele lado lá, se a gente pudesse começar pelo meu lado, depois cada um visse o seu lado também, daria um bom resultado, sabe? Eu acho que daria um bom resultado. Pelo menos um monte de cachorrinho deixariam de nascer, porque cada um que nasce, milhões vêm depois. Obrigado. Então, boa tarde, vereador. O senhor já tinha me feito essas colocações, já fiz essa conversa junto com o Fabiano. Então, a proposta que a gente tem é assim, como nós precisamos da autorização do Conselho Regional de Medicina Veterinária, para que a gente possa estar levando o castramóvel para alguns pontos. Ele não é móvel, né? Ele não se locomove, mas eu posso ter uma outra unidade de suporte. Nós não estamos vendo naquele prédio, né, que é o prédio, ele está ligado à Academia da Saúde, do Ministério da Saúde, mas na praça atrás. Nós já fomos lá. Para poder fazer a instalação do castramóvel ali, a gente precisa de um certo apoio. E o Fabiano já está levantando esse estudo para que fique, não durante todo o período, mas para que um período do ano ele fique ali na unidade, ali no Pazeto, próximo à unidade de saúde, a gente possa ampliar e levar mais próximo ali aquela população, o castramóvel. Mas nós estamos fazendo esse estudo, sim, aquela praça é uma área pública e a gente está vendo como fazer o desmembramento de uma parte para a gente poder destinar para esse fim.
E tudo isso são processos feitos em paralelo. Uma junto ao Conselho de Medicina Veterinária, que a gente precisa da aprovação deles. O outro estudo para a gente poder fazer a utilização ali daquele espaço público. Mas a gente está fazendo todos os estudos e eu acredito que logo nós temos novidades, pelo menos para ampliar um pouco, num período, a castração no bairro ali do Pazeto. Porque, igual você disse, né? Eu não queria ali todo mês inteiro para nós ali, para o nosso bairro, para ser beneficiado. Por isso que estou falando que cada vereador procurasse um canto que está ocioso lá, parado, que pudesse criar um canto lá para um castramóvel, né? O médico pegasse os aparelhos, fosse lá, fizesse lá 3, 4 dias no meu bairro, no período correto, que é o período que as cachorrinhas estão tudo no cio, sabe? O período que tem as doenças, o período que tem as vacinações da raiva, né? Seria só esse período, seria poucos meses, não utilizar nem 3 meses no decorrer de um ano aquilo lá. E traria muito benefício para a minha cidade, né? No meu bairro, principalmente. E evitaria muitos acidentes também, porque eu, como motoqueiro, tenho sinais aqui de cachorro na rua também, né? E tenho dó dele depois, eu fico com dó de mim, eu fico com dó dele também. Gostaria que, se nós pudéssemos evitar todo esse transtorno, seria bom para toda a população. Inclusive na questão da saúde também, né? Mas nós mandamos a documentação para o Conselho de Veterinária, eles dando um retorno, não é um processo rápido, o Conselho Regional de Medicina Veterinária faz uma série de exigências para a segurança do profissional, para a segurança do procedimento, e à medida que eles forem mandando a documentação e a gente for atendendo aos critérios estabelecidos por ele, a gente vai estar fazendo os processos ali para dar andamento. É o primeiro passo, é o Conselho de Medicina Veterinária. Agradeço e conto com você. Ô, Fabiano, estamos juntos nessa, hein? Conto com você também. Mais alguém gostaria de fazer o uso da palavra? Eu gostaria de só complementar a fala do nobre vereador Ailton na questão da audiência pública, né? Principalmente na questão do agendamento da data, não é nem da exposição das informações, mas agendar a data com antecedência para que nós mesmos possamos estar nos organizando. Eu sei que é difícil, eu sei que é corrido, eu sei a questão do levantamento dos dados, mas já deixar a data pré-agendada. Hoje, na nossa lei orgânica, ela fala de 30 dias, né? Mesmo que não seja dentro desses 30 dias, mas um período bem antes. Hoje, eu até tinha constado a minha ausência na audiência pública devido a compromissos pré-agendados, mas acabei conseguindo articular e mudar essa agenda, mas acaba atrapalhando até para a população. Inclusive, a Câmara ela conseguiu publicar hoje, né, nas suas redes sociais, a audiência pública quase no horário da audiência pública. Quer dizer, quem precisa ser atendido, exatamente, os próprios vereadores acabam não conseguindo organizar sua agenda, porque são esclarecimentos de extrema importância. Então, peço essa atenção da Secretaria de Saúde em agendar a data com antecedência para que nós tenhamos essa organização da nossa casa aqui também. Tá? A maior parte das perguntas já foram feitas, questão da dengue, né, que é algo que nós vemos numa crescente bem ampla aí, foi bem explanado aqui, a questão da Santa Casa de Chavantes, que acabamos acompanhando, que a população sempre acaba questionando, o número de funcionários contratados, entre outras demandas, se o serviço realmente está acontecendo. E nós vemos, está acontecendo, está tendo andamento aí, como a secretária bem disse. Eu só gostaria que falasse um pouquinho para mim, Silvia, referente ao... Só ler o nome aqui que deu. Serviço multidisciplinar, né? Como que está o andamento, a questão dos profissionais contratados que estão atuando. Então, o serviço de atendimento multidisciplinar, né, ele acontece ali no prédio ali da Leolinda Alves Murad, né, atrás da UPAC, ele está funcionando ali. Então, eu tenho até que contar um pouco desse histórico, porque esses profissionais de saúde atendiam dentro do núcleo pedagógico da educação, para fazer os atendimentos de saúde aos pacientes da rede pública municipal. Porém, os conselhos de classe começaram a fazer o questionamento porque esses profissionais de saúde não podiam fazer esse atendimento dentro de um serviço da educação. Só que essas crianças ficariam sem assistência, a saúde precisaria assumir. Esses números de atendimento de saúde não eram computados nem reconhecidos
por nenhum serviço de saúde, nem era cadastrado como estabelecimento de saúde. Então, a partir de novembro, nós ficamos com os profissionais de saúde que estavam no núcleo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicólogo, fonoaudiólogo, para a gente poder estar atendendo. E, dessa forma, a gente conseguiria, de alguma forma, atender o restante da população que não eram exclusivamente da rede pública municipal. Por diversas vezes, antes de ter esse serviço, chegavam crianças que eram da rede estadual e nós não tínhamos referência nenhuma para encaminhá-los, né? Então, nós abrimos essa porta, nós teremos que reforçar o atendimento do serviço, até porque a demanda é crescente e cada vez mais crescente, até porque não tinha o serviço oferecido, as mães ficavam correndo para ver o que fazer. Então, a gente hoje tem uma demanda reprimida, e teremos que fazer o reforço do número de profissionais para que a gente possa dar conta de atender toda essa demanda, né? Está funcionando, a gente consegue atender os pacientes autistas. Na verdade, gente, é uma rede, né? Essa rede ela é ordenada hoje pelo CAPS Infantil por conta de nós termos a neuropediatra. Então, passa pela doutora Angélica, que é a neuropediatra, e esse encaminhamento. Se a criança tiver transtornos neurológicos, é encaminhado para a UAC, que é a nossa unidade de avaliação e controle. Com transtornos neurológicos, elas são encaminhadas para a PAI. Com transtornos psiquiátricos, elas são assistidas no CAPS Infantil. Com aquelas que não têm transtornos crônicos, elas são encaminhadas para o serviço multidisciplinar. E nós temos alguma referência no NGA. Então, esse fluxo de ordenação do cuidado, até para que a gente possa encaminhar para o local adequado, dependendo da comorbidade que a criança tenha. Então, se ela não tem nenhuma dessas comorbidades, nem neurológica, nem psiquiátrica, ela é encaminhada para o serviço. E o serviço tem servido até para dar essa orientação para as mães. As mães, com frequência, chegam e falam, eu não sei o que ele tem, né? Na verdade, eu preciso fechar esse diagnóstico. Então, até para que a gente possa fazer esse primeiro acolhimento, encaminhar essa mãe para poder orientar onde é a rede de atenção dessa criança mesmo. Eu acho isso até uma das questões mais importantes, a conscientização, até porque no período meu no Conselho da Criança nós fizemos um levantamento superficial na rede municipal, onde os profissionais acompanham, os professores estão no dia a dia com as crianças, eles acabam tendo uma percepção às vezes maior que a família que está em casa. Então foi feito um levantamento de crianças que eles gostariam que pelo menos tivesse a oportunidade de serem avaliados. Passaram de 100, brincando, né? Algo bem superficial, que nós falamos, pega bem superficial. Então, essa prevenção, essa orientação, é necessário que ela se amplie realmente, né? Principalmente para as crianças, todo o desenvolvimento, processo de desenvolvimento dela, quando bem sabemos que quando diagnosticado antes, o desenvolvimento dessa criança, quando ela atingir a sua maioridade, aí vai ser bem melhor. Então, é isso que nós queremos, que as crianças acabem tendo um atendimento mais pontual, mais humano, quanto mais humano, melhor, com grandes oportunidades. Nós tivemos uma reunião, inclusive, com a Secretaria da Educação, com todos os serviços, porque nós temos uma realidade, essas crianças ficaram 2 anos dentro de casa, sem convívio social, sem estímulo, né, nenhum. Muitas dessas crianças não têm patologias, elas não foram estimuladas nem para o convívio social, nem para... Então, como é importante isso? A gente fez essa reunião junto à Secretaria da Educação, porque eles mesmos querem um auxílio de como reconhecer isso. Será que a gente não precisa dar um tempo para a criança se adaptar a uma realidade? Não é uma realidade que nós vivenciamos, mas que eles vivenciaram, né? 2 anos dentro de casa com o celular na mão. Então, eles tiveram essa dificuldade de desenvolvimento mesmo, né? Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Dá uma parte, Nobre. Eu só gostaria de agradecer a própria secretária de ter vindo, né? Porque nos dá uma liberdade de perguntas e situações de políticas públicas, né? Visando o bem comum, é claro, que às vezes numa sessão a gente não tem oportunidade, às vezes o líder do governo não está inteirado, ou um servidor que esteja aqui, às vezes até na audiência até sabe, mas será que eu falo ou não falo? Às vezes fica com medo de ultrapassar a esfera do comando, né? E a vinda da senhora aqui foi muito boa. Muito obrigado por ter vindo, viu? Obrigada. Gostaria de agradecer a presença de todos os profissionais aqui presentes. Sabemos que estar à frente da saúde não é fácil, é uma demanda muito grande. Atender a população, eu sei que é bem difícil, bem desgastante,
né, acaba levando até um certo desgaste físico e mental, mas nós precisamos estar aí à frente, lutando para que a população realmente seja bem atendida, né, para que o nosso propósito seja cumprido, tenha políticas públicas efetivas para a nossa população. Gostaria de agradecer a presença da Silvia, muito obrigado pelas respostas diante dos questionamentos. Nós sabemos que tem demandas que você gostaria de realizar, mas realmente o braço é curto em diversas situações. Ao final, gostaria de deixar consignado em ata que o projeto foi analisado por essa comissão com auxílio da assessoria da Casa. Nada mais havendo, agradeço a todos os presentes, em especial a representante do Executivo, e declaro encerrados os trabalhos dessa audiência pública. Meu muito obrigado e tenham um ótimo dia.